Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é um resumo do módulo de avaliação das funções neuromotoras da disciplina de fisioterapia na atenção em média complexidade. A avaliação. Esse é um vídeo que foi pensado com o intuito de auxiliar os estudantes do atual semestre na realização da avaliação final da disciplina do módulo da professora Clarissa. Então vamos lá. Avaliação do controle postural. O controle postural, ele envolve controlar a posição do corpo no espaço por propósitos duplos de estabilidade e orientação, em resposta ao ambiente ao qual é realizada a tarefa. E o que seria estabilidade e orientação? A estabilidade, ela é uma habilidade de controlar o centro de massa em relação à base de sustentação. Já a orientação é uma habilidade de manter uma relação apropriada entre os segmentos corporais e entre o corpo e o meio ambiente da tarefa. E para que haja ajuste postural, se faz necessária a participação de componentes essenciais, como amplitude de movimento, força muscular e coordenação da musculatura do tronco. E a professora apresenta para a gente uma escala de avaliação do controle postural, que é a SATICO, que ela avalia o controle postural por segmentos do tronco. A SATICO ela foi desenvolvida e validada por Butler e colaboradores e é um método sistemático de avaliação dos níveis de controle de tronco de crianças com comprometimentos motores. Para a aplicação da SATICO, a criança deve estar sentada em um banco, em postura ereta, mãos e braços livres de qualquer contato externo, incluindo o próprio corpo, o banco ou os braços do avaliador, com os pés apoiados no chão e o quadril estabilizado pelo sistema de cintas descritos na escala. Já o avaliador ele deve se posicionar atrás da criança e oferecer um apoio manual firme, horizontalmente, em torno do tronco em cada um dos níveis designados para cada condição. O apoio dado deve ser suficiente para assegurar que o tronco esteja em postura neutra vertical. E para cada nível de suporte, são testados o controle estático, no qual a criança deve permanecer estática, fixando o olhar à frente pelo mínimo 5 segundos, o controle ativo, na qual solicita-se que a criança faça com a cabeça uma rotação lenta e maior que 45 graus para cada um dos lados, e controle reativo, no qual um desequilíbrio é gerado pelo assistente nos pontos fixos, com intensidade suficiente para perturbar o equilíbrio momentaneamente. A habilidade da criança para manter ou recuperar rapidamente a posição vertical do tronco sem apoio em todos os planos é avaliada durante os testes estático, ativo e reativo e anotada na ficha da SATICO. E para se seguir com a avaliação, é importante que as mãos do avaliador sejam posicionadas corretamente no segmento a ser testado. Para avaliar o controle da lombar inferior, a mão é posicionada na pelve da criança. Na avaliação da lombar superior, o posicionamento é feito abaixo das costelas. Para torácico inferior, o posicionamento é feito acima das costelas inferiores. Para torácico médio, o posicionamento é feito no ângulo inferior da escápula. Para torácico superior, nas axilas. E para o controle da cabeça, o posicionamento é feito na cintura escapular. O TUG, o Time It Up and Go Test, ele é um teste que é comumente utilizado em idosos e eu avalio a mobilidade funcional e o equilíbrio estático desse idoso. Ele também é um teste interessante porque ele prediz o risco de quedas e é feito a cronometragem da realização da tarefa. E a tarefa consiste em levantar-se da cadeira, caminhar por 3 metros, girar em torno do próprio eixo, voltar a distância percorrida e sentar a cadeira de novo. E então é cronometrado o tempo da realização da tarefa e também eu vou observar qual foi o tempo de reação desse idoso, qual o tempo que ele levou para iniciar a tarefa a partir do comando do avaliador, a velocidade dos passos, a distância entre um passo e outro.
Então, é um teste muito interessante que ele pode ser complementar a uma avaliação e realizada com o idoso. A EJA. A EJA é uma escala de avaliação para pessoas com lesão medular. Ela vai me dizer, por exemplo, qual o nível neurológico desse meu paciente. E o nível neurológico, ele vai ser o último segmento da medula com preservação tanto motora quanto sensitiva, certo? E, por exemplo, quando a gente escuta dizer, é um paciente de nível neurológico L2. L2 foi o último segmento da medula com preservação tanto motora quanto sensitiva. A nível de L3, ele vai ter movimento ou sensibilidade? Não, porque o último nível foi o L2. L1 vai ter, certo? E aí já vai me dizer também, por exemplo, qual o tipo de lesão, se essa lesão ela foi completa ou incompleta. E sabendo que a lesão incompleta é quando há preservação das raízes sacrais. Aí já ela é dividida tanto a avaliação da parte motora, que são testados os miótomos chaves, e a parte sensitiva, que são testados os dermátomos chaves. Tanto no estímulo doloroso quanto no estímulo tátil. O estímulo tátil ele é dado com um chumacinho de algodão ou uma vassourinha. E o estímulo doloroso é dado com um material pontiagudo, certo? O tônus muscular. O tônus muscular ele pode ser classificado como uma resistência ao movimento passivo e ele depende de fatores neurais e não neurais. Fatores neurais como a excitabilidade dos motoneurônios da medula e reflexo miotático, e fatores não neurais como as propriedades viscoelásticas do tecido. Esse tônus ele pode ser classificado em hipertônico quando está aumentado, normotônico sem alteração e hipotônico quando está diminuído. Já a espasticidade, ela é caracterizada como uma hipertonia e hiperreflexia, e ela é uma característica, um sinal muito comum em lesões de motoneurônio superior. Ela pode ser do tipo elástica ou plástica. A elástica ela é muito comum em pacientes pós-AVE e a plástica, pacientes com Parkinson. A espasticidade ela é comparada com um reflexo de estiramento. Esse reflexo de estiramento ele gera uma resposta, e essa resposta vem como resistência dependente de velocidade mais reflexos miotáticos. E é observado também, junto com a espasticidade e pacientes com lesão de motoneurônio superior, o clonus. O clonus são movimentos involuntários rápidos e repetidos depois do estiramento de tendão. O tônus muscular ele pode ser avaliado como na escala modificada de Ashworth e também como o teste do pêndulo. O teste do pêndulo ele tem sido utilizado para avaliar a resistência do movimento passivo de flexão de joelho, sendo uma medida prática da rigidez muscular. Os dados desse teste, eles apresentam uma variabilidade mínima e uma precisão alta, sendo exigida mínima compreensão do paciente e correlaciona-se significativamente com os achados clínicos relacionados à hipertonia e à hipotonia. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido também. Uma palavra de consolo é que vai dar tudo certo. Acho que esse é o nosso papel na graduação. É todo mundo se ajudar, todo mundo construir conhecimento junto. O conhecimento nunca é mastigado e isolado, ele tem que ser distribuído, né? E é isso, espero que vocês tenham uma boa prova amanhã e qualquer coisa me mandem mensagem que eu tento ajudar vocês. Tchau, tchau.